Em nome de Jesus Cristo, o nosso substituto. Amém. Durante o período da Epifania, nós refletimos sobre a manifestação de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Essa manifestação chegou ao seu clímax na transfiguração, como nós vimos no último culto. Após revelar a sua glória divina a 3 dos seus discípulos, Jesus novamente se esvazia da sua glória, desce o monte, a fim de cumprir a parte mais importante e dolorosa de sua missão aqui na terra: entregar a sua própria vida em lugar de cada um de nós, em lugar de toda a humanidade, para que pudéssemos novamente ser reconciliados com Deus. E é sobre essa caminhada de Jesus Cristo em direção à cruz que nós meditaremos neste período de Quaresma. Os textos bíblicos deste período nos mostram a oposição crescente contra Jesus Cristo, as tramas e conspirações para dar um fim à vida do Filho de Deus, que passou a ser visto como uma verdadeira ameaça para o corrompido sistema religioso da época. Os textos da Quaresma também enfatizam a nossa própria realidade pecaminosa, o principal motivo pelo qual Jesus Cristo suportou tamanha injustiça e crueldade. Ele não merecia passar por nada que passou, nós sim merecíamos. Por isso, a Quaresma é um período de reflexão, um período de penitência, de arrependimento. Temos sido filhos exemplares diante de tudo que Deus fez e faz por nós, através do seu Filho Jesus Cristo? Temos respondido de maneira adequada ao grande preço que Jesus Cristo pagou na cruz para garantir o perdão dos nossos pecados? Essas são perguntas sobre as quais precisamos refletir neste período. O evangelho de hoje, no relato de Lucas capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus Cristo. E a tentação acontece logo após o batismo de Jesus. E o texto diz que o mesmo Espírito com o qual Jesus foi ungido no seu batismo, este mesmo Espírito o guiou durante os 40 dias no deserto, nos quais ele foi tentado pelo diabo e por fim saiu vitorioso. E é comum a gente olhar para a tentação de Jesus e tentar de alguma forma enxergar na sua vitória sobre o inimigo um modelo, um exemplo de como também nós poderíamos enfrentar e vencer as armadilhas e tentações do diabo. Mas aí eu pergunto, será que para nós é possível vencer todas as tentações do inimigo? Será que saímos vitoriosos assim como Jesus a cada vez que somos tentados? Para tentar entender melhor o significado da vitória de Jesus sobre as tentações, eu quero analisar com vocês cada uma dessas 3 tentações que Jesus venceu. Na primeira tentação, o diabo ele tenta Jesus numa necessidade básica de cada ser humano: a comida, a fome. É verdade que, como verdadeiro Deus, poderíamos supor que Jesus não sentiria fome. Porém, não devemos esquecer que ele também é verdadeiro ser humano e, portanto, assim como nós, em algum momento ele sentiria fome. E quando a fome apertou, o diabo se aproveitou da situação e assim deu início às suas tentações. E aí ele chega até Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E aqui é importante observar que o diabo não apenas pede que Jesus transforme pedra em pão, mas Jesus também o diabo reconhece que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Infelizmente, nas traduções que nós temos para o português, isso não fica tão claro. Mas o texto original, o texto grego, não deixa dúvidas. Quando o diabo diz ali, se você é o Filho de Deus, nós poderíamos supor que o diabo está questionando, se você é mesmo, será que você é o Filho de Deus? Então transforme. Não. Ali, o texto grego deixa claro que o diabo, ao dizer isso, ele está
afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ele está fazendo uma afirmação categórica. É como se ele dissesse: bom, Jesus, que você é o Filho de Deus, não restam dúvidas, nem vamos discutir isso. Então por que você ainda está passando fome? Olha só essa pedra, transforme já esta pedra em pão e se alimente. Para que passar fome? É isso que acontece nessa primeira tentação. O diabo afirma que Jesus é o Filho de Deus e ordena que ele transforme uma pedra em pães. E em resposta, Jesus usa o quê? As Escrituras. E ele diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Essa resposta de Jesus é uma referência às palavras de Moisés ao povo de Israel, conforme registradas no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, onde diz: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou como maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Moisés disse essas palavras ao povo um pouco depois deles serem libertados da escravidão egípcia. Quando nas primeiras dificuldades que surgiram na caminhada no deserto, em vez deles confiarem no Deus que já tinha feito tanto por eles, eles preferiram reclamar e resmungar. E ao Jesus usar essas palavras especificamente na sua tentação, diante da tentação do diabo, Jesus lembra de um momento que o povo de Israel foi tentado de forma semelhante à fome. Mas ao contrário de Jesus, que venceu essa tentação, o povo de Israel infelizmente acabou pecando. Eles resmungaram, pecaram, caíram na tentação. A segunda tentação, né? Lá Jesus, ou melhor, o diabo oferece poder e glória terrenos a Jesus. Mas em troca, Jesus deveria adorar o inimigo, adorar o diabo. E novamente Jesus se utiliza de uma passagem do Antigo Testamento registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, onde diz: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui Jesus se baseia numa orientação de Moisés ao povo quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Moisés alerta o povo para que quando tomassem posse da terra prometida, que eles não se deixassem seduzir pela idolatria daqueles povos que ali habitavam, mas que deveriam adorar e prestar culto somente ao único Deus verdadeiro, aquele que os tinha tirado do Egito e levado até aquela terra. Jesus venceu a segunda tentação, ele não adorou o diabo. Mas nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel. Infelizmente, eles se deixaram levar, se seduzir pela idolatria dos povos vizinhos e acabaram adorando ídolos, em vez de permanecerem fiéis ao Deus verdadeiro, que tinha feito tanto por eles. Novamente, Jesus vence. O povo no passado tinha caído. E na terceira tentação, o diabo então leva Jesus para o lugar mais alto do templo e pede para que ele se jogue dali para baixo. A exemplo da primeira tentação, novamente o diabo afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas aqui ele vai além. Ele usa as Escrituras de forma distorcida para tentar a Jesus. Ele usa o versículo 12 do Salmo 91, salmo que nós usamos também. Nós confessamos a nossa fé no início desse culto através das palavras desse salmo. E o versículo 12, omitindo algumas palavrinhas que o diabo usa. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para o guardarem. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, Jesus lá no alto diz, se jogue. Porque Deus vai mandar os seus anjos, eles vão te guardar, você não vai, nada vai te acontecer. E aqui tem um detalhe, as palavras que o diabo omite, são poucas palavrinhas, mas que fazem a diferença. O versículo, ele diz o seguinte, conforme registrado no Salmo 91, versículo 12. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem em todos os seus caminhos. E essas palavras o diabo omite.
em todos os seus caminhos. Jesus tinha um caminho para trilhar. Nós falamos sobre isso no último culto. Era o caminho da cruz. Não era o caminho da glória, do espetáculo. Se jogue e mostre para as pessoas como Deus vai te proteger. Era o caminho da cruz, do sofrimento. E também neste difícil e doloroso caminho, Jesus foi guardado por Deus o tempo inteiro, até o fim, até que tudo estivesse consumado. Em resposta a essa tentação, Jesus novamente se utiliza de uma passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, onde está escrito, também foi dito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Essa foi outra exortação de Moisés ao povo, antes de entrarem na terra prometida. E com essas palavras, Moisés lembrava o povo de um episódio que já havia acontecido pouco tempo depois deles terem saído do Egito. Quando eles chegaram no lugar lá no deserto, chamado Massá, eles tinham sede, sentiram sede, mas não havia água ali. E então, em vez de pedirem ajuda de Deus, confiarem em Deus e clamarem aquele Deus que já tinha feito coisas grandiosas por eles, o que eles preferiram fazer? Novamente, reclamar e resmungar, dizendo que Moisés tinha tirado eles do Egito para que morressem de sede no deserto. Ou seja, o povo tentou a Deus, mas Jesus, aqui mais uma vez, não colocou Deus à prova, não tentou a Deus. Jesus permaneceu fiel, enquanto o povo no passado tinha caído. Assim nós vemos que, ao contrário de Israel, Jesus venceu todas as tentações, nas quais o povo anteriormente havia caído. Mas o que será que isso quer dizer então? Será que Jesus estava ali meio que cutucando, chamando a atenção deles por terem caído no passado? Seria uma provocação de Jesus ao povo de Israel? Viram como se faz? Vocês erraram, eu acertei, e eu fiz o certo. Será que é isso? Não. Jesus, ao usar esses textos no Antigo Testamento, fazer referência a momentos em que o povo de Israel caiu, mostra que somente ele, somente o próprio Jesus, seria capaz de fazer aquilo que Israel jamais conseguiria fazer, aquilo que nenhum ser humano jamais poderia alcançar: a perfeição, a vitória plena sobre o inimigo e as tentações. Israel foi o povo escolhido por Deus, por meio do qual todos os povos do mundo seriam abençoados. Essa promessa Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a concretização dessa bênção é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o Israel perfeito. Jesus Cristo fez o que Israel foi incapaz de fazer. E é no descendente de Israel, Jesus Cristo, que definitivamente seriam abençoados todos os povos da terra. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos o quanto eles fracassaram. Mas aí, vamos olhar para nós agora. Será que nós somos muito diferentes de Israel? Será que nós também não fracassamos? Será que nós somos mais parecidos com o povo de Israel ou com Jesus? Será que nós muitas vezes também não achamos que a nossa vida se resume apenas ao aspecto material? Comida, bebida, dinheiro, vestuário, bens materiais? E nos esquecemos que não é só de pão que viverá o ser humano? Será que nós muitas vezes também não nos deixamos levar pelo prestígio, pelo poder, pelo sucesso, por uma aparente vida boa e tranquila, e nos deixamos seduzir por essas coisas, e isso passa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida? Será que muitas vezes também nós não esquecemos o quanto Deus já fez por nós, e em vez de agradecer por todas as bênçãos, reclamamos e resmungamos diante da primeira dificuldade? Infelizmente, nós temos que ser sinceros e admitir que nós somos muito mais parecidos com o povo de Israel do que com Jesus. Também nós fracassamos. Também nós pecamos em todos os aspectos nos quais o povo de Israel falhou. A época é outra. O contexto é diferente, se passaram alguns milênios, mas o que não mudou é a corrupção
do ser humano. A nossa índole é corrompida pelo pecado, desde o ventre materno, como diz Davi. Nós falhamos nas mesmas coisas que Israel falhou. Nós cometemos pecados iguais ou muito semelhantes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, antes de olhar para Jesus Cristo como um exemplo ou um modelo para nós enfrentarmos as tentações e vencermos o inimigo, nós devemos olhar para Jesus como nosso Salvador. Jesus Cristo venceu as tentações do inimigo não para mostrar para nós como nós venceremos, como se faz, mas ele venceu em nosso lugar, justamente porque nós jamais seríamos capazes de vencer e derrotar plenamente o inimigo e suas tentações. A vitória de Jesus Cristo sobre o diabo tem um caráter substitutivo. Ele assume o nosso lugar, assim como o seu batismo. Nós falamos sobre isso no período da Epifania. Jesus tomou o nosso lugar ao ser batizado. E assim, quando ele trilha o caminho da cruz, ele está fazendo isso por nós, em meu lugar, em lugar de cada um de vocês. E ao vencer as tentações do inimigo, Jesus fez o que Israel não conseguiu fazer. Ao vencer as tentações do inimigo, ele fez o que eu e vocês seríamos incapazes de fazer. Por mais que nos esforcemos. E podemos até vencer uma tentação aqui e ali, sim, a gente vence uma ou outra. Mas jamais seríamos perfeitos e plenamente vitoriosos. Por isso mesmo, antes de tomar Jesus como um exemplo ou um modelo, é necessário que pela fé nós nos apeguemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. E é exatamente isso que enfatizam os textos bíblicos desse culto. Os textos desse culto enfatizam a confiança em Jesus Cristo, a confissão dele como nosso Salvador. É isso que diz o apóstolo Paulo no texto da epístola de hoje, carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que crê não será envergonhado. Confiança é crer. Crer em quê? No quê? Crer em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo nos leva a confessá-lo como nosso Salvador pessoal. E é isso que nós fazemos nos credos. Nós fizemos isso hoje nas palavras do credo niceno. Cristãos de todos os tempos fizeram isso. Lá nós confessamos que temos um Deus que nos criou, um Deus Espírito Santo que nos leva a crer, e principalmente um Salvador, aquele que fez tudo por amor a nós. O pecado nos frustra, nos envergonha. Mas quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, não seremos mais envergonhados, seremos antes perdoados e salvos. Também os israelitas no Antigo Testamento foram orientados por Moisés a confiar e confessar o Deus da salvação deles. A libertação da escravidão egípcia foi um ato salvífico de Deus em favor do seu povo. E aquele ato de salvação por aquele povo apontava para a salvação maior que Deus providenciaria para toda a humanidade através de Jesus. A lembrança daquilo que Deus havia feito pelo povo, tirando eles da terra do Egito, era a confissão de fé deles, como nós lemos no texto de Deuteronômio, capítulo 26, no dia de hoje. Assim como nós, também os israelitas não foram salvos por mérito, ou por atos, por merecerem, mas por crerem na promessa que se cumpriria no descendente de Abraão, o Israel perfeito, Jesus Cristo. O perdão do povo de Deus pelos seus muitos pecados não dependia do que eles fizessem, mas do que viria a fazer o Messias prometido. E nesse Messias que havia sido prometido, eles deveriam confiar. A este Messias eles deveriam confessar como Salvador, porque esta era a missão de Jesus. Como diz o anjo quando ele anuncia o nascimento de Jesus a José: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Temos ainda
o Salmo 91, que também lemos no dia de hoje, que é, como eu disse, uma verdadeira confissão de fé. O exemplo de uma vida confiada à segurança protetora do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós precisamos tomar realmente muito cuidado com as distorções que o diabo faz das Escrituras. Não é apenas esse texto, mas são muitos os textos. Mas esse texto, ele foi usado pelo inimigo para tentar a Jesus. E é comum a gente ouvir pessoas falando desse salmo, porque ele fala de uma maneira, né? Deus vai te livrar de todo mal, de todo perigo, 1000 cairão ao teu lado, outros, né? E você ficará. E muitos usam esse salmo para dizer, para sustentar de que se você crer, se você confiar em Deus, absolutamente nada vai te acontecer. Você estará imune a qualquer perigo, a qualquer dificuldade. Será que é assim? Nós falamos sobre isso no último culto e vimos que isso não passa de uma grande ilusão. Cristãos também estão sujeitos a enfrentar problemas e passar por dificuldades. Isso faz parte da vida cristã. O próprio Jesus alertou sobre a cruz e sobre as aflições. E é o que esse salmo está afirmando. Não que estamos imunes aos problemas, mas que em meio a todas as dificuldades, a todos os problemas, em meio a todos os perigos que nos cercam, ainda assim Deus estará ao nosso lado, nos protegendo e nos guardando, enviando inclusive os seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, em todos, sejam esses caminhos bons, agradáveis, sejam caminhos de dor, caminhos de sofrimento. Por isso mesmo esse salmo, ele serve como um alerta contra os muitos falsos profetas que andam oferecendo o mundo aos seus seguidores, inflamando o ego das pessoas ao garantirem que Deus lhes dará tudo o que desejarem. Muito cuidado, porque quem ofereceu tudo, o mundo a Jesus, não foi Deus, foi o diabo. Se você me adorar, eu te darei tudo o que você quiser. O que muitos falsos profetas, que se dizem profetas de Deus, oferecem hoje em dia, é o que o diabo ofereceu para Jesus. Não é o que Deus oferece para nós. Então eles não são profetas de Deus, eles são agentes do diabo, são lobos em pele de cordeiro, como Jesus mesmo alerta. O Salmo 91 jamais poderá ser usado para defender e sustentar a teologia da glória. Falamos sobre isso no último culto. O Salmo 91, ele claramente é sobre a teologia da cruz. A confiança em um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos, em todas as situações. Por isso nós o confessamos como nosso Salvador. E se assim nós seguirmos a nossa caminhada terrena, como vimos nas leituras deste culto, confiando em Jesus Cristo, confiando em Deus, confessando Jesus Cristo como nosso único Salvador, então poderemos sim olhar para Ele também como um exemplo diante das tentações do inimigo. Não como a finalidade de sermos perfeitos e plenamente vitoriosos assim como Ele foi, porque isso para nós é impossível, mas como tentativa para lutar contra as nossas inclinações pecaminosas, como tentativa de resistir aos ataques do inimigo, como uma resposta a tudo que Deus já fez por nós. E as dicas que Jesus nos deixa são valiosas. Ele nos dá dicas ao enfrentar as tentações do inimigo. O que Jesus diz em todas as tentações do inimigo? O começo da resposta ele sempre começa assim: está escrito. Também foi dito. E aí eu pergunto: está escrito aonde? Quem disse? Jesus cita a Bíblia. Jesus cita as Escrituras Sagradas. Ele cita a Palavra de Deus. Ele cita aquilo que Deus diz. A Bíblia é uma poderosa ferramenta contra as ciladas e as tentações do inimigo. Se nós buscarmos orientações na Palavra de Deus, se nós estudarmos, meditarmos nela, ouvirmos o que Deus tem a nos dizer nela, buscarmos a sua orientação na igreja, nos cultos, certamente nós estaremos bem prevenidos e fortalecidos diante das tentações do inimigo. Da mesma forma, também outra ferramenta importante é a oração.
Paulo diz, o apóstolo Paulo, orem sem cessar. E ele mesmo, diante das suas tentações, orava, ele fazia isso. Lutero tinha o hábito de orar. Orava com frequência, com regularidade, para que ele não cedesse às tentações do inimigo, diante de toda a oposição que ele sofreu na sua época. O próprio Jesus orava com frequência. Quantas vezes nos evangelhos é dito que Jesus se retirava para orar? Ele conversava com o seu Pai, com o seu Deus, o nosso Pai, buscando forças para perseverar firme na sua jornada rumo à cruz. Orar é expressar a nossa confiança em Deus. Orar é uma consequência da fé. Orar não deixa de ser uma confissão de fé no Deus verdadeiro. Orar é como diz o apóstolo Paulo no texto da epístola de hoje. Orar é invocar o nome de Deus para a nossa salvação. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos firmados na fé verdadeira, podemos e devemos também olhar para Jesus Cristo, nosso Salvador, e tentar aprender com Ele a melhor maneira de enfrentar, de resistir às tentações do inimigo. Isso é muito importante. Porém, jamais devemos esquecer de que verdadeiramente perfeito só existe um. Este é Jesus Cristo. Ele foi o nosso substituto e é nele que nós confiamos. E é Ele que nós confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém.